Quando a gente dá poder ao medo, ele tem a capacidade de mudar o seu futuro, de determinar o seu futuro. Lembra do Jacó, que toma o lugar do seu irmão, coloca um pelo no braço, assim enganando o pai dele, Isaac, porque ele queria a bênção, né? Receber a bênção no lugar do irmão que era o primogênito, porque aquela bênção tinha um poder muito grande. O que um patriarca falava, principalmente a boca de um pai, tinha poder, mas quando esse pai era um profeta de Deus, essa palavra tinha mais peso ainda. Então, Isaac falou assim, que o orvalho, né, caia sobre você, né? Estava falando sobre prosperidade, que aonde ele estivesse ia ser uma terra fértil, que ele seria muito próspero e que as nações se curvariam a ele, os seus irmãos iriam se curvar, o seu pai e sua mãe. Gente, aconteceu com Jacó? Não. A promessa foi dada a ele, mas na verdade aconteceu na descendência dele, com José, que era o filho. Só que aí, vamos lá, Isaac proferiu essa bênção falando que as nações se curvariam à descendência de Jacó. Quando José cresceu, José era o filho da velhice de Jacó. Então, ele lembra que ele amava Raquel? E ele trabalhou 14 anos, praticamente, para conseguir ter a Raquel como esposa oficial. Ele amava demais ela, mas a Raquel era estéril. Então, chegou um tempo que Jacó estava assim, meu Deus, mas quando que vai se cumprir essa promessa aí? Vamos, Raquel, quando nós vamos ter um filho? Demorou muito para que esse filho viesse. Então, o José é um filho da velhice e é um filho da mulher que ele amava, era o filho da promessa. Então, quando Jacó recebeu aquela promessa do pai, aquela bênção do pai, e ele viu que não aconteceu com ele, se não estava acontecendo com ele, ia acontecer com quem? Com os filhos. Quando José conta do sonho, como que era o sonho? Que representava o que? A lua e o sol, quem que seriam? Pai e a mãe. E as estrelas seriam quem? Os irmãos. Então José chega e conta esse sonho. O que aconteceu com os irmãos? Ficaram com ciúmes, com inveja. Aí, só que o texto falou que, só que Jacó, o que aconteceu quando ele escutou? Ele repreendeu, tipo, menino, o que você está falando? Porque ele viu que os outros filhos estavam com ciúmes, incomodados com aquilo lá. Tipo, como que nós? Pensa você com seus irmãos. Se os seus irmãos chegam, vocês tudo aí, meu pai, minha mãe, e vocês tudo aí, estão me olhando, vocês vão se curvar a mim. Imagina como seria isso, né? Então, Jacó, para tirar toda aquela situação constrangedora, repreende para fazer o papel dele de pai. Só que o que aconteceu? Tem tradução que fala que ele guardou no coração. A tradução que eu li falou que ele fez o quê? Refletiu. Ou seja, gente, o Espírito Santo fez ele lembrar da promessa do pai dele. Ou seja, ele já sabia que existiria uma promessa vinda na vida dele, mas se cumpriria possivelmente através de José. Olha só que coisa mais louca. Recebeu a promessa, ele era solteiro, mas a promessa ia estender a descendência. Ele tem os filhos todos. Um dia o filho mais novo chega com essa pérola contando. Ó, o que o Espírito Santo faz, lembra da promessa? Ó, quem que vai cumprir através de quem? Então ele só não falou, mas ele sabia. Beleza. Aí os irmãos enciumados, o que eles fazem? Eles tramam um jeito de tirar José da jogada. Vamos tirar esse menino aqui, o preferidinho do pai. E aí eles vão, vendem o irmão como escravo, certo? E aí o pai tem que pensar que ele está morto. Então, eles matam um bode, matam um animal, pega a túnica, que ele ganhou uma túnica de presente do pai, uma túnica colorida, e ele ficou se exibindo para os irmãos. Olha a túnica que eu ganhei do meu papai, olha, é toda colorida. Ele vai lá se exibir, então os irmãos ficam com uma raiva ainda. Agora a gente vai dar um fim nesse fedelho. Então eles vão, matam um animal, sujam de sangue, vendem o Josézinho como escravo. Eles não tinham coragem de encarar o pai, de chegar para o pai e falar que o irmão tinha sido morto. Eles não têm coragem. Sabe o que eles falam? Mandou um mensageiro levar, mandou alguém levar. Quando Jacó viu a túnica, o que aconteceu com ele? Não, é do meu filho. Olha só, o mensageiro falou que José estava morto? Quem que falou? Ele mesmo. Olha o que o medo faz. O medo faz você perder até os teus sentidos, faz você imaginar as coisas e aquilo se tornar verdade. A túnica ensanguentada era uma mentira, uma situação mentirosa, uma circunstância mentirosa. Aquele sangue não era sangue de José, José estava vivo. Aquele sangue era de um animal. Gente, sangue de animal cheira diferente, textura diferente. Jacó era um homem que lidava com bois, com animais. Ele tinha conhecimento para saber que aquele sangue não era humano. Mas o medo fez ele criar aquela situação e acreditar numa mentira. Quando você está apavorado pelo medo, você perde os seus sentidos naturais, você fica cego, você fica surdo, você fica sem olfato, sem paladar, sem nada. A hora que ele viu, ele imaginou um animal devorando o filho dele, espedaçando, ele decretou a morte do filho. Ele tira o olho da promessa de Deus e coloca na túnica ensanguentada. Se ele tivesse lembrado, mas existe uma promessa, e o Espírito Santo confirmou que é ele, porque ele teve um sonho, o que ele faria? O que aconteceu com José? Não, é dele, mas o que aconteceu com ele? Ai, a gente achou... Gente, se pressionasse, aquele homem ia gaguejar. Não, mas você pegou essa túnica onde, meu filho? Tinha alguém perto? Mas vocês imaginam eu, se eu não ia questionar um monte. Me leva lá, eu quero ver. Eu ia questionar, aí o homem ia começar a gaguejar. Porque que me mandaram? Foi já 11 meninos lá me mandando. O pai dele ia falar assim, ia pra cima dos irmãos, ia pressionar e algum ia contar. Mas o que Jacó fez? Imaginou, criou uma situação na cabeça dele e decretou a morte do filho, não questionou. Ele tirou o olho de Deus, da promessa que Deus tinha para ele, e ele colocou o olho na circunstância mentirosa. O medo faz você ver aquilo que não existe como se fosse real. Ninguém descreveu essa situação para Jacó, não falou de animal, não falou o que tinha acontecido, só entregou a túnica. Quem criou tudo foi Jacó. O medo faz você imaginar coisas, desviar o teu olho do Senhor, e você olha pela circunstância, você olha para a túnica mentirosa.
O que pode ser um sangue na túnica? Pode ser uma traição, você pode ter passado por uma traição e toda pessoa que se aproximar de você, você vai criar uma situação e você vai achar que aquilo lá vai acontecer de novo com você. A túnica ensanguentada pode ser uma dificuldade financeira que você está passando e você acha que aquilo é teu fim. Quando você coloca o teu olho nas circunstâncias e não Deus, que está sob toda a circunstância, você paralisa. Você cria uma situação que você não avança. Jacó, quando viu aquilo, ele começou a chorar, ele não escutava mais ninguém, rasgou a roupa dele e ficou dias, se você ler o texto, ele ficou dias sem comer, numa situação que ele criou na cabeça dele. Era uma situação mentirosa. Isso já aconteceu muito comigo. Meu pai tinha uma empresa, eu fui trabalhar na empresa do meu pai com 11 anos de idade, nós vivemos daquela empresa, só que chegou uma situação que a empresa faliu. Então, causou tanta dor no meu pai e, consequentemente, a mim. Meu pai morreu de infarto fulminante. Eu culpei toda essa situação pela morte do meu pai tão jovem. O que aconteceu comigo? Durante um tempo, eu não queria ter empresa, porque eu achava que aquela dor ia acontecer comigo também. Então, para me proteger, eu quis fugir, eu não quero ter empresa. Aí fui trabalhar para os outros, quis até prestar concurso público, mas esse não é o meu chamado, mas o medo, a dor, me fazia fugir do meu chamado. Eu tenho um chamado para ser empresária, para ser empreendedora como meu pai, mas eu estava aceitando uma outra realidade que não era minha por medo de que aquilo que aconteceu com meu pai acontecesse comigo. Só que aí, Deus é tão maravilhoso, embora a gente seja envolto a uma situação de medo, Deus nos conhece, Deus me colocou uma outra situação, a vontade de ser mãe, me fez vencer o medo de empreender. Eu consegui ver no empreendedorismo uma possibilidade de ter meu filho e acompanhar ele mais de perto. Foi isso que me fez me curar da dor de ter medo de ter empresa. Aí beleza, tive minha empresa, aí eu tive uma loja, tinha funcionárias que eu confiava, né? Criava todo aquele ambiente de amizade. O que aconteceu nesses quase 7 anos que eu tive empresa, minha segunda empresa? Traições. Eu pegava aquelas funcionárias que estavam comendo churrasco na minha casa, depois eu via na câmera me traindo, me roubando. As mesmas funcionárias que estavam no domingo da minha casa estavam me roubando. Aquilo me doía, era como se eu tivesse uma facada espetada no peito. Então, quando eu via pessoas me traindo, pessoas estavam dentro da minha casa. Outra que me processou, um processo mentiroso, porque estava namorando um cara sem vergonha, que queria dinheiro para montar a loja deles. Me inventou um processo mentiroso que, graças a Deus, foi derrubado. Mas ia atrás sentimento de ser traída, uma menina que eu acompanhei sonhos, que ela queria ser Miss, eu ajudei, acompanhava ela nos concursos, ajudava ela, financiava, dava foto. Essa menina me processando com coisas mentirosas. A hora que eu passei por tudo isso, veio outro medo. Não quero nunca mais ter funcionários. E aí, durante 9 anos, quando eu entrei para fotografia, eu trabalhei sozinha, eu e meu marido e a câmera, porque eu não queria confiar de novo nas pessoas. A minha mente queria me proteger. O medo, na verdade, gente, ele tem o intuito de nos proteger. Só que o inimigo usa isso que Deus criou para nos proteger, ele distorce e faz com que a gente se afaste cada vez mais do propósito de Deus. Quando Deus criou o ser humano e colocou medo, é justamente para a gente não entrar em qualquer situação e colocar a nossa vida em risco. Então, se a gente não tem medo de morrer, a gente vai entrar no mar sem saber nadar. Se a gente não tem medo de morrer, a gente vai mexer com fogo e vai se queimar e vai perder a mão. Então, o medo foi criado como proteção. Só que o inimigo, que é um mentiroso, ele vai e distorce algo criado para Deus com o intuito de nos proteger, ele coloca e lança a nossa vida para nos prender. Então, esse medo que eu fui criando, ele estava, na verdade, me afastando do propósito de Deus, de eu ter pessoas na minha vida. Agora, como que eu venci de novo o medo de confiar nas pessoas? Precisou acontecer uma paralisia facial, eu precisar de pessoas, Deus me segurar em casa e eu falar, olha lá, como que funciona com pessoas de novo. Vamos lá, você precisa confiar de novo em pessoas. E aí eu voltei a confiar em pessoas, venci esse medo e foi só por conta de vencer esse medo aonde eu estou chegando, onde Deus quer que eu esteja. E não teria como isso acontecesse se eu não voltasse a acreditar nas pessoas. O inimigo, ele usa o medo para jogar a gente numa caverna, a gente tirar os nossos olhos da promessa e colocar nas circunstâncias. Ele pinta um cenário tão trágico, tão ruim, que a nossa mente fala, não entra ali não, que é perigoso. Então, se você foi traída, esse medo que o inimigo lança em você, em vez de você confiar no Deus da promessa que prometeu para você que você vai ter uma família, você acredita no medo que você fala, não posso confiar em ninguém. Aí quando que vai acontecer essa promessa da sua família? Se o medo está roubando isso de você, você entrou numa caverna da desconfiança. Como? Se você tem a promessa que você vai ter a sua família, como que você vai ter se você não confia mais em ninguém porque você foi traída? O povo de Israel, eles foram cuidados por Deus, a comida caía do céu, Deus mandava uma nuvem de dia para fazer sombra neles e direcionar à noite uma coluna de fogo para proteger eles do frio. Estava tudo ali, a roupa deles crescia no corpo, mas aí chegou um tempo que eles esqueceram do relacionamento com Deus, do milagre de Deus, do cuidado de Deus e começa a confiar na força do braço em alianças políticas. E aí eles foram escravizados por essas pessoas. Só que o que acontece? Durante um tempo, eles tinham tanto medo de vencer aquele povo inimigo, que eles estavam mais confiando no poder daquele povo que estava oprimindo ele, que eram os egípcios, depois os babilônicos, os assírios, do que no Deus que guiou eles no deserto. Quantas vezes a gente se esquece do que Deus já fez na nossa vida e aparece uma circunstância difícil, você dá poder e crédito para a situação, em vez de você olhar para Deus que já fez tanta coisa por você. Foi esse versículo de Isaías 10:20 que me libertou do medo. E em 2023, após ter passado por várias traições, eu estava entrando na caverna do medo de novo, eu não queria mais confiar em ninguém, porque eu estava dando mais poder à dor do que ao meu Deus, que é capaz de curar a dor. E aí quando eu li esse versículo,
que Isaías estava falando, mas Deus vai pegar os remanescentes. Quem são os remanescentes? Não foi todo o povo que voltou a confiar em Deus, foram os que sobraram, os que restaram, os que decidiram parar de confiar naqueles inimigos e passaram a confiar em Deus, que Deus ia libertá-lo. Foi esse pequeno povo, esse pouquinho, que Deus ia reverter aquela situação. E o Espírito Santo falou assim, ô bonita, você está fazendo igualzinho o povo, você já esqueceu tanta coisa que Deus já fez por você, porque você entrou nessa caverna do medo de novo. Sai, coloca o teu olho no Deus que você sempre adorou e você viu tanto milagre, viu tanta coisa na tua vida. Tira o olho da situação e coloca o teu olho em Deus. Eu falava, não quero sair daqui porque eu tô com medo. Eu não vou confiar mais em ninguém de novo. Eu não quero porque dói demais. A dor da traição, eu não quero mais passar por isso. Quando você quer viver uma vida extraordinária, você tem que se arriscar. Quando Jesus aparece, está caminhando lindamente, assoviando lá nas madrugadas, e aí tá andando nas águas, os discípulos falam, eita, mas o que tá acontecendo? Tem um vulto ali. Deve ser um fantasma. Jesus fala, eita gente, sou eu, não é fantasma não. Aí Pedrão, Senhor Jesus, seu Senhor mesmo, me manda andar aí com o Senhor. Aí Pedro vai, olha para Jesus, obedece o comando, anda. Mas quando que ele começou a afundar? Começou a olhar para o vento. Presta atenção, quanto mais alto você sobe na vida, mais fortes são os ventos. Ou você olha para o Deus que está falando, vem que eu tô aqui em cima, esperando. Agora você olhar, assovio do vento, sentir a força do vento em você, você desce. Quem quer andar sobre as águas? O que quer andar sobre as águas? É experimentar coisas que ninguém experimentou. Enquanto todo mundo estava no barquinho, o que é o barco, gente? É o conforto que o medo gera. Quando você entra na caverna, meio que você tô protegido. Vou confiar mais em ninguém, ou seja, eu não vou confiar mais em ninguém, eu não vou sofrer, tô protegidinho aqui dentro do barquinho. É uma falsa mentira que o diabo lança e você fica ali. Aí você não anda sobre as águas, você não experimenta o extraordinário. Você imagina o que é andar sobre as águas? Só Pedro que se propôs a viver o extraordinário. Os outros estavam tudo no barquinho do medo lá. Eu, hein, tá ventando? Eu, hein, as águas são fundas. Eu, hein, vou ficar aqui no barquinho do medo. Tô protegida aqui. Mas Pedrão falou assim, Senhor, eu quero o novo. Jesus falou, vem amigo, vem aqui que eu tô te esperando. A hora que ele estava olhando para Jesus, ele foi, mas o ventinho começou a soprar mais forte, ele se distanciou do barco. E aí ele tirou o olho de Jesus, olhou para o vento, começou a afundar. A gente faz a mesma coisa. Quando você se arrisca a confiar em pessoas, você está dando um passo para fora do barco. Quando você decide se casar, seu pé está saindo do barco, porque você está entrando numa nova jornada desconhecida, que poucos conseguem encarar. Só que se você não vai conseguir casar se você não sair do barco e deixar o medo lá no barco. Toda vez que você entra para um novo desafio profissional, você está saindo do barco. Toda vez que você avança para algo novo, você está saindo do barco. Mas, gente, toda vez que você vai pisar em águas desconhecidas, o vento vai soprar diferente. E aí, se você olhar para o vento, você vai afundar e você vai parar de caminhar nas águas. Você vai voltar para o barco. Pedro voltou. Ele escolheu confiar em Jesus, mas decidiu voltar para o barco. A gente tem a infelicidade de ser guiados mais pelas circunstâncias do que pelo Deus da promessa. Se você for estudar a história de Elias tem uma coragem. Ele desafia 450 profetas de Baal. Não são profetas de Deus, não. Um Deus falso que a humanidade criou. E aí Jezabel era a rainha. E esses profetas estavam a serviço da rainha Jezabel, que não acreditava em Deus. Então cria todo um altar lá para esse Deus dela. E aí Elias fala assim, esse Deus de você, esse Deus Baal, pode? Então faz ele descer fogo do céu e colocar fogo aqui no altar de vocês. Vocês estão em 400. Ele estava sozinho, representando Deus. Elias para 400 homens, hein? E aí eles fazem dança, fazem um monte de coisa. Elias fala assim, ué, mas ele deve estar com som, gente. O Baal deve estar com som, deve estar tirando a soneca do dia. E ele ainda debocha. E o que aconteceu? Aconteceu nada. Mas Elias manda colocar água no altar. Como vai colocar fogo em cima de água? A confiança em Elias era tão grande que falou, pode encher o altar de água. E eles foram encher de água. E aí Elias clama a Deus, Deus, mostra para esse povo quem é tu. O que aconteceu? Um fogo no altar. E aí, Elias é tomado pelo poder do Espírito Santo. Ele mata os 450 homens, que eram profetas de Baal. Um homem sozinho matou 450 homens. Sabe o que aconteceu? Jezabel, que é tipo uma Vasti da vida, em 24 horas você vai morrer, Elias. Sabe o que aconteceu? Aquele homem corajoso que matou 450 profetas de Baal, foge com medo dela. Vai lá pro deserto, morrendo de medo. Ele estava com tanto medo que ele pediu a própria morte. Orou pedindo a morte. Deus, você vai viver não, eu não sou melhor que os outros profetas, me mata, Senhor. De tanto medo, gente. Aí depois ele entra numa caverna, de tanto medo. Dorme naquela caverna. Ele não quer sair de lá porque ele acreditou na palavra de uma mulher, sendo que ele desafiou 450 homens. Isso nos mostra que milagres não sustentam a nossa fé, mas relacionamento com Deus que sustenta. É o relacionamento com Deus que faz a gente avançar diante de uma situação que mostra o contrário do que a gente está crendo. Crer em Deus não é ser guiado por vista, é ser guiado pelo que crê, não pelo que vê. Uma situação que aparentemente vem para te destruir, Deus reverte a teu favor para cumprir o teu propósito. Que difere José de todos esses homens aí? Que difere de Elias e difere do próprio pai dele, Jacó, que eram patriarcas e eram de fé. O olho de José estava sempre em Deus, não em pessoas, não em circunstâncias. Não deixe o medo dirigir o teu futuro. Sinta medo, mas não deixa ser governado por ele. E quando as águas começarem a ficar agitadas, não escolha voltar para o barco. É só focar o teu olho em Jesus.